Você sabe quando ocorreram as principais conquistas de direito das mulheres no Brasil? Olá, meu nome é Júlia, sou professora substituta do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e também sou doutoranda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu vim dividir com vocês um pouco sobre as conquistas dos direitos das mulheres em diversas áreas ao longo dos últimos anos. No Brasil, as mulheres puderam ingressar nas universidades em 1879. No entanto, a matrícula precisava ser feita por seus pais ou maridos e ainda existia muita relutância a essa entrada. A primeira mulher formou-se em medicina 8 anos depois da promulgação do decreto. Na área do direito, isso ocorreu 20 anos depois do decreto e na engenharia, 38 anos. O primeiro país a garantir o direito ao voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. Essa conquista ocorreu no Brasil apenas em 1932 e foi incorporada à Constituição de 1934. Uma das principais ativistas desse movimento foi a Berta Lutz. Nessa época, o voto feminino era facultativo, diferentemente dos homens. Ele se tornou obrigatório apenas em 1965. Outra importante conquista foi a publicação do Estatuto da Mulher Casada, em 1962. Antes da promulgação dessa lei, os maridos eram os representantes legais da família e os responsáveis pela administração dos bens comuns e particulares das mulheres. As esposas também eram consideradas relativamente incapazes e, por isso, precisavam do consentimento do marido para diversos atos, como alienar imóveis ou exercer a própria profissão. A partir desse estatuto, as mulheres não precisavam mais da autorização dos seus maridos e passaram a deter os direitos sobre seus bens particulares. Até 1966, acreditava-se que as mulheres não eram fisiologicamente capazes de correr maratonas. Bob Gibb foi a primeira a quebrar essa crença. Em 1966, ela participou da Maratona de Boston de forma extraoficial, vestida com o moletom e com as bermudas do seu irmão. Back in her 20s, running represented much more to Bobby, a way to knock down the barriers that women faced. In 1966, the Winchester native applied to run in the Boston Marathon, back then an all-men's race, but got a letter back saying, "Women are not physiologically able to run marathon distances. We can't take the medical liability." I crumpled it up and threw it away. She decided in that moment that she would find a way, any way, to run the Boston Marathon. No ano seguinte, Catherine Switzer se inscreveu nessa mesma maratona usando apenas as suas iniciais. Mas, durante sua prova, tentaram impedi-la de correr. O gerente da corrida, Jock Semple, correu atrás dela, tentando arrancar os seus números e gritando: "Saia da minha corrida e me dê esses números." Até que o namorado de Catherine, Tom Miller, empurrou o Jock, tirando-o de perto dela. Tudo isso ocorreu perto do caminhão da imprensa, gerando essas imagens históricas. Dessa forma, Catherine Switzer se tornou a primeira mulher a correr oficialmente a Maratona de Boston. Mas foi apenas 5 anos depois, em 1972, que as mulheres puderam correr essa maratona de forma oficial. A partir da Constituição Brasileira de 1988, as mulheres foram reconhecidas em igualdade aos homens, sem distinção de direitos civis, políticos e trabalhistas. Mas a Constituição não eliminou as desigualdades existentes entre os gêneros. E a partir de 1988, diversos decretos, leis e planos foram promulgados com o intuito de garantir a efetivação dos direitos das mulheres e tornar um ambiente mais igualitário. Dentre eles, a gente tem o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, aprovado em 2005, e uma das leis mais conhecidas, que é a Lei Maria da Penha. O objetivo dessa lei é criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e estabelecer medidas de assistência e proteção às vítimas. Mas você sabe quem foi a Maria da Penha? Ela foi uma farmacêutica cearense que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo seu marido, Marco Antônio, em 1983. Na primeira tentativa, ele atirou nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, o que fez com que ela se tornasse paraplégica. Na segunda, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Marco Antônio ficou solto por 19 anos, sendo preso só depois do caso ter repercutido internacionalmente. Tornou-se uma pessoa muito violenta. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, porque ele me diminuía e ele não me respeitava, né? Assim, era grosseiro demais, né?
e achava defeito em tudo, e tudo eu era responsável, tudo né? Era culpa tua. Toda a culpa era minha, né? E o pior é que minhas filhas eram maltratadas fisicamente, assim, Uau. sabe? Inclusive ele era grosseiro com as crianças. Mas chegava a bater? Chegava a bater, né? Já não havia mais amor ali? Não. Era só medo? Só. Um dia em maio, no mês de maio, eu estava dormindo, era por volta de 5, 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. E fiquei imobilizada porque foi um tiro que atingiu a medula e eu não mais tive nenhum movimento. Outras leis surgiram complementando a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, publicada em 2015, e a Lei 14.994, de 2024. A primeira tornou o feminicídio circunstância qualificadora do crime e o incluiu na lista dos crimes hediondos. A segunda tornou o feminicídio crime autônomo, agravando a sua pena e a de outros crimes contra as mulheres e estabelecendo medidas para prevenir e coibir esses crimes. Por fim, outra conquista recente foi a promulgação da Lei da Equidade Salarial, em 2023. Apesar da CLT de 1943 estipular a equidade salarial para funções idênticas, muitas empresas não cumpriam essa legislação. Dessa forma, a nova lei tornou as regras mais rigorosas e instituiu mecanismos para combater a desigualdade. Apesar dos avanços, os desafios continuam. Desigualdade salarial, violência de gênero e subrepresentação feminina em diversas áreas ainda são uma realidade no Brasil. É importante destacar que essa é a história da luta das mulheres majoritariamente brancas. No caso das mulheres negras, indígenas e ainda de pessoas trans, esses desafios são ainda mais profundos e complexos, já que a desigualdade de gênero se entrelaça com o racismo, o colonialismo e com a transfobia. Mas a partir da conscientização e da mobilização coletiva, nós podemos transformar essa realidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigada e apoie sempre as mulheres na ciência e em tudo que elas quiserem fazer.